estudar essa perícope, esse trecho bíblico nessa oportunidade, e vai nos abençoar muito. O tema dessa mensagem você já viu, já está na tela, é o amor de Deus. Nós vamos ler e você vai entender como nós precisamos desse amor, como esse amor se manifesta. Essa igreja perseguida, ela precisava de entender o amor de Deus. Sem mais delongas, vamos para a leitura pública das Sagradas Escrituras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. A santa, poderosa palavra do Senhor diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta. Verso 16: que o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê fruto ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição das suas sagradas Escrituras. Me dê graça, virtude, capacidade para interpretar o texto sagrado. Que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo possa me nortear a traduzir, a explicar para os meus irmãos que estão em casa. Senhor, eu oro para os meus irmãos que o coração deles seja uma terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, e essa semente vai germinar, vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um ótimo teólogo, ele era uma bênção, e ele sempre sabia trabalhar muito bem teoria da prática. Em Romanos, ele do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai falar só de teoria, mas do capítulo 12 ao capítulo 16, ele vai trabalhar a prática. E aqui, meus irmãos, na carta aos Tessalonicenses, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, não é diferente. Do verso 1 ao verso 12, ele vai falar de profecia, ele vai falar do anticristo, ele vai falar de coisas que não está no momento presente ali daqueles irmãos. Mas a partir do verso 13 ao 17 que nós lemos aqui e vamos expor, o apóstolo Paulo vai para a prática. E eu e você temos que ter esse equilíbrio, nós temos que saber a palavra do Senhor, mas nós temos que praticar a palavra do Senhor. Nós temos que saber bastante coisas, mas nós temos que viver essas coisas que nós sabemos. O apóstolo Paulo, ele sai do verso 1 ao 12 das mentiras de Satanás, e agora o apóstolo Paulo ele vai trabalhar as verdades de Deus. Esse trecho, meus irmãos, que nós acabamos de ler e vamos expor, ele é um contraste entre os seguidores do anticristo e os seguidores de Cristo. Aqui vai revelar quem realmente é e quem realmente não é um seguidor de Cristo. O seguidor do anticristo, eles vão perecer, mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós vamos ser salvos. Essa igreja, meus irmãos, ela estava passando por severas perseguições, e mediante esses escritos, Paulo, do fundo do seu coração, queria transmitir algo que consolasse, algo que relembrasse a nossa verdadeira, única esperança, que é o amor de Deus. Então vamos expor verso a verso. Para isso vamos ler mais uma vez o verso 13. Está escrito assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor.
Então, o primeiro ponto que nós destacamos é a gratidão que o apóstolo Paulo tem aos Tessalonicenses. Eu expus aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, com uma mensagem com o tema o amor do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Está aí no nosso canal, pode procurar. Meus irmãos, porque ele demonstrava um amor na primeira, na segunda, sempre ele demonstrou. Mas é algo curioso, porque Paulo, para amar essas pessoas, ele se colocava em risco. Paulo teve que sair corrido de Tessalônica, mas ele não deixou de amar. Não criou um gatilho, um trauma, como as pessoas falam, no coração do apóstolo Paulo, não. Ele sempre amava as pessoas, como eu e você precisamos amar. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus em vários versos, mas que o amor de Deus possa nos levar a amar o próximo. Esse que tem que ser o meu e o seu coração. Esse é o objetivo do amor de Deus. E aí o verso 13 continua. Observe comigo. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Aqui eu quero destacar duas coisas nesse versículo. Primeiro, quando, meus irmãos, aconteceu a salvação, o princípio da salvação. A palavra vai falar que foi nos tempos, no princípio dos tempos, que Deus os escolheu. Você tem que entender que a salvação é obra exclusiva de Deus e não do ser humano. Nós não temos participação na salvação. Ele que chama, Ele que convence, Ele que justifica, Ele que santifica e Ele que irá nos glorificar. E a eleição, meus irmãos, por mais que não é aceitável por muitas pessoas, infelizmente, é algo bíblico. É algo que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos traz essa realidade. Então você pode até rejeitá-la, mas você não tem a capacidade de tirá-la da Bíblia. O nosso coração de não aceitar a doutrina da eleição é porque nós achamos na nossa cabeça que não é certo. Mas quem te falou que você sabe o que é certo e o que não é? Deus sim sabe. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Então que eu e você possamos ser mais humildes e não querer fazer uma teologia em cima dos nossos pressupostos, e sim ler a palavra do Senhor e mediante a palavra do Senhor nortear sim a nossa teologia. Eu trago algumas referências aqui, não para você ler agora, mas para você anotar, que fala diretamente da eleição. Em vários lugares fala indiretamente, em vários outros textos que eu não trouxe, vai falar, mas nesses específicos eu queria que você depois refletisse, para entender, abrir o seu coração, que não é sobre uma doutrina de um teólogo X ou Y, não é sobre o favorecimento do pastor Jean ou do pastor Mateus, não, é sobre a palavra de Deus, é sobre a Bíblia. E algumas referências são elas: Marcos 13, verso 20 e 22 e 27, Lucas 18, verso 7, João 15, 16, Atos 13, 48, Romanos 8, 29 e 30, Romanos 9, do 11 ao 14, Romanos 11, verso 7, Colossenses 3, 12, Tito 1, 1, 1 Pedro 1, 2. Meus irmãos, somente alguns versos do Novo Testamento nos traz essa rica realidade que foi manifestada nos escritos de Marcos, de Lucas, de João, de Lucas também, que escreveu Atos, de Paulo, de Pedro, para você ver que não é algo, não, é uma teologia paulina, não, é uma teologia bíblica. E a eleição, meus irmãos, ela tem que nos fazer agradecer a Deus, porque Ele nos elegeu. A palavra é enfática, nós acabamos de ler, desde o princípio Deus os escolheu. Meus irmãos, ao invés de você ficar fazendo pirraça com Deus, brigando com Deus, porque na sua cabeça você é melhor do que Deus, agradeça. Agradeça, porque mediante várias pessoas Ele te escolheu. Então faz jus à salvação que Ele te apresenta, e tome posse dela e viva ela. Eu e você temos que ter esse coração. Então a salvação aconteceu no princípio. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas
O tempo dela foi no princípio, mas como que ela acontece? Como é a eficácia dessa salvação no dia de hoje? Ainda no verso 13 nós já lemos que é sobre a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Meus irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é você, muito menos eu. Nós só pregamos a santa e poderosa palavra do Senhor, mas quem convence é Ele. Então quem faz a salvação acontecer é Ele. Por isso a salvação é uma obra exclusiva de Deus, e eu e você não temos participação nela. É dom de Deus, não vem de vós. Efésios 2 vai falar sobre isso. Não vem de vós. E algo que esse texto me chama a atenção, que eu tenho que destacar com você, que não é fé na fé. Porque tem muitas pessoas que falam, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas em que você tem fé? A fé salvadora é a fé na verdade. E quem é a verdade? E o que é a verdade? A verdade, em primeira instância, meus irmãos, sempre será Cristo. Cristo é a verdade, meus irmãos. Ele sim. Por isso você só é salvo se você crer e tiver fé, então, em Jesus. E não fé na fé. Não é sobre a sua fé. É sobre o endereço da sua fé. Qual é o endereço da sua fé? Jesus. Aí sim você é um salvo. Aí sim eu sou um salvo. E meus irmãos, tem muitas pessoas que, pastor, como que eu identifico o que é de Deus e o que não é de Deus? Porque o profeta X falou isso, porque eu senti isso, porque eu sonhei com isso. Tem que estar na Bíblia. O Espírito Santo aqui fala dessa obra santificadora na fé da verdade. Porque em máxima instância, vamos dizer assim, a verdade bíblica sempre vai ser Jesus. Mas também a palavra, que Ele é o verbo. A palavra inspirada é a verdade. Esse é o nosso manual de fé e de prática. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Toda ação que supostamente é do Espírito Santo tem que estar de acordo com a palavra. Se não tiver, meus irmãos, não é do Espírito, não é certo. Então quem crê na verdade é um salvo. Quem crê na mentira, como aqueles que serão enganados pelo anticristo, está na verdade perdido. Então esse verso 13 nos traz essa realidade. O apóstolo Paulo trabalha a salvação dos tessalonicenses com eles, para que eles, mediante a eleição do Senhor, a santificação do Espírito Santo, eles possam ter superado e suportado todas as tribulações. Quando você estiver passando por dias maus, lembre que você é um eleito de Deus, que Deus te escolheu entre muitos. Ele te escolheu, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Por isso, meus irmãos, nós temos que nos santificar, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que puxa a nossa orelha. A gente não pode ficar vivendo a vida de qualquer maneira, não. Lembre disso no dia mau, da eleição do Senhor, da santificação do Senhor. E o verso 14, ele continua, e nós vamos ver para que nós fomos salvos. Está escrito assim: Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então para quê? Para isso o quê? Quando ele fala para isso, ele está se remetindo, ou melhor, por meio disso, ele está se remetindo ao Espírito Santo do verso 13. Para isso mesmo. Ele nos chamou para isso, por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho e para isso, para a santificação. Então a primeira coisa para que o Senhor te chama é para você ser santo. Meus irmãos, se você fala aí que é crente, mas você não se santifica, você não é crente. Você é um religioso só. Pastor, eu vivo a vida de qualquer maneira. Você não é crente. Por isso que a gente tem que entender a doutrina da eleição, meus irmãos, que a gente não entendeu. Muitas pessoas, e talvez é o seu caso, não aceitam a doutrina da eleição, porque na cabeça delas, elas raciocinam: não, pastor, não pode. Por quê? Se eu falar para a pessoa que Deus a escolheu, que ela não perde a salvação dela, ela vai viver a vida de qualquer maneira. Mas não é isso que o texto sagrado nos convida.
A evidência que você é um eleito de Deus é se você pratica a verdade, é se você abandona o pecado, é se você anda em santidade. Então alguém que julga para si uma eleição e vive a vida de qualquer maneira, meus irmãos, ele nunca teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele talvez batizou, ele talvez tenha a carteirinha de membro, ele talvez vem no culto, mas ele não teve encontro com o Senhor. Não teve. Então a evidência da salvação das pessoas é a santificação. E repito, não é sobre perfeição, porque nós não somos, infelizmente. Vamos errar, mas nós não vamos gostar de errar. Nós não vamos nos deleitar no erro. Nós vamos chorar pelos nossos pecados, nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e não viver uma vida de qualquer maneira, por nosso bel prazer. Aí não pode, aí não tem como. Então entenda que, olha, ele acabou de falar da doutrina da eleição no verso 13, e no 14, no 13 e no 14 ele fala sobre santificação. Para você entender que a eleição não tem nada a ver com uma vida promíscua, com uma vida de qualquer maneira. Quem vive essa vida não é um eleito de Deus, simples assim. Então não feche o seu coração para essa doutrina bíblica por causa desse argumento que é ilógico. A maior evidência de um crente não é se ele prega como eu, se ele canta igual os meninos louvores, se ele faz isso ou aquilo, é se ele é santo, se ele busca essa santidade, porque o Espírito Santo vai produzir santidade. A gente acha que o Espírito Santo é uma energia, então vai produzir arrepio, vai produzir emoções, vai produzir isso e aquilo. Não, o Espírito Santo vai produzir santidade. Então você que é um mentiroso, você tem que deixar de ser mentiroso. Ah, mas eu falo em línguas, mas eu caio no chão no culto. Mas você está melhorando como marido? Não. Que Espírito Santo é esse? Que só se manifesta no culto e quando acaba o culto não se manifesta. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é um Deus, ele é o nosso Deus, e ele vai nos convencer, e ele vai nos levar à santificação. Então o primeiro ponto, para que você é salvo, é para você ser santo, para você se santificar. E qual que é o meio da salvação? Nós vemos aqui no verso 14, por meio do nosso evangelho. A salvação, meus irmãos, se dá mediante o evangelho. É mediante a fé, mas a fé em Cristo, através do convencimento do Espírito Santo, mas mediante o evangelho. A Bíblia tem que ser pregada. Muitos pregadores não pregam a Bíblia, pregam filosofias, pregam coisas que estão dando certo no mercado de trabalho. Por isso que hoje, cada dia mais ganha mais adeptos as pregações coaches, porque é algo que dá certo lá, e lá, meus irmãos, não tem nada contra, é uma benção, mas não mistura com o evangelho de Cristo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então as pessoas que mediante essa mensagem emotiva, Deus vai realizar seu sonho, Deus vai te dar a casa própria, você não vai ter mais ansiedade e depressão, isso, você vai vencer, e mediante essa mensagem, elas vêm na frente, provavelmente elas não foram salvas. Por quê? Porque elas não ouviram o evangelho. A salvação se dá pela pregação do evangelho. Então quando elas vinham aqui na frente, elas não veio pelos motivos certos. Ela veio porque, quem quer vencer? Eu sou o primeiro a querer vencer, meus irmãos. Você acha que eu não quero vencer? Quem quer saúde? Eu sou o primeiro a querer essa saúde. Mas o evangelho de Cristo te promete isso? Não, ele não te promete. Em nenhum momento o Senhor fala que nós não vamos ter dores. E sim, que mesmo na dor, ele estaria conosco até a consumação. A maior promessa do cristianismo é a vida eterna, e não uma vida aqui deitado na rede, sem ter problemas. Não é sobre isso, meus irmãos. Por isso que a salvação se dá pela pregação do evangelho. Então quando alguém faz o desserviço de pegar esse microfone para não pregar o evangelho, e as pessoas são emocionadas e aceitam esse não evangelho, elas não estão sendo salvas. Porque se você for numa palestra falando dessas filosofias e pedir para alguém levantar a mão, quem quer vencer, quem quer isso, a pessoa vai levantar. Isso aí está em Cristo Jesus? Não. Está em Cristo Jesus, é Jesus falando assim, todos que estão cansados, sobrecarregados, venham até mim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Tomai a sua cruz, negue a si mesmo. É isso, esse é o evangelho de Cristo Jesus, para todos. A porta está aberta, sempre deve estar da igreja, mas não é de qualquer maneira.
Existe uma doutrina bíblica, não do Jean, não da Igreja Batista Lagoinha, mas da palavra do Senhor. Que eu e você, se realmente fomos alcançados pelo Senhor, nós temos que viver. Então, a pergunta que não quer calar é isso. Como que as pessoas não conseguem acreditar na doutrina da eleição e não conseguem compactuar com uma ideia de uma perca de salvação que biblicamente não há margem? Porque na cabeça delas, quem veio aqui no culto que vai ter hoje, de jovens, quem veio aqui está salvo. Quem batizou está salvo. Quem tem carteirinha está salvo. Não, meus irmãos, na teoria era para ser isso. Era para só vir pessoas genuinamente convertidas. Era só para batizar pessoas genuinamente convertidas. Era para só estar na igreja de pessoas genuinamente convertidas. Mas não é essa a realidade. Ananias e Safira estavam na igreja. Judas andou com Jesus. Então tem pessoas que não são crentes e estão no nosso meio. O que a gente vai fazer? Expulsar? Não. Deus falou para a gente não tirar o joio do meio do trigo. É Ele que faz essa separação. Nós temos que pregar a verdade. Porque tem pessoas que não são crentes e são 10 anos crentes, entre aspas, mas não são. E mediante a pregação do Evangelho, no nome de Jesus, talvez dentro da igreja ela vai se converter. Eu já vi vários relatos. O que não pode, meus irmãos, é pessoas achar, como eu e você talvez, que somos crentes porque nós temos uma agenda de crente. Ah, esse dia eu vou para a célula, esse dia eu vou para o culto, esse dia eu assisto o programa Legacy Logos, esse dia eu faço isso, eu sou crente. Não, meus irmãos, ser cristão é ser um pequeno Cristo, é viver como Cristo viveu, é reagir como Cristo reagiu, é falar como Cristo falou, é amar a palavra do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Por isso um eleito, ele vai se santificar. Por isso nós só somos alcançados pelo Senhor mediante a pregação do Evangelho. Prega o Evangelho, meus irmãos. Prega o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Pare de querer açucarar a mensagem, de querer mudar a mensagem para emocionar alguém, botar o teclado, botar a luz baixa, mudar a palavra para as pessoas se aderir. Você não está ajudando elas, você está fazendo um desserviço para elas. Pregue a palavra. E aqueles que o Espírito Santo convencer, eles vão ser cristãos, genuínos, cheios do Espírito Santo de Deus. Salvação só dá por meio do Evangelho. Mas, o verso 15 diz assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por nossa carta. O convite do apóstolo Paulo é que os tessalonicenses pudessem ficar firmes na palavra. E aqui ele está fazendo um contraste entre a mentira do anticristo, que ele falou lá no verso 2. Nós devemos ficar apegados com a verdade. O anticristo vai propagar a mentira, o Satanás é o pai da mentira, mas nós temos que permanecer na verdade. E aqui, meus irmãos, é muito interessante que ele fala: apegue-se às tradições que foram ensinadas a vocês. Eu tenho que te ensinar aqui, porque as pessoas pegam esse versículo de maneira isolada e criam doutrina sobre elas. E hoje, a igreja que nós desvinculamos há 500 anos atrás, ela coloca a tradição igual ou talvez até maior do que a palavra do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala de tradição, ele não está falando da tradição da igreja Batista Lagoinha, da igreja Assembleia, da igreja Presbiteriana ou da igreja Católica. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, o que nós temos hoje, não estava fechado. Os irmãos do primeiro século, eles já tinham o hábito de ler todos os livros. Se você pegar os escritos do pai da igreja, você vai ver que a lista é igual que nós temos hoje. Sem ter uma regulamentação, ele já tinha isso. Para você ver que Deus que guia a inspiração bíblica. Mas, meus irmãos, eles não tinham algo definido, concreto, como nós temos, de Gênesis, Apocalipse. Ele tinha o Velho Testamento e tinha essas cartas, o Evangelho, que circulava pelas igrejas. Então, a tradição era passada de maneira por carta, mas de maneira oral também, mediante os ensinos que eles ouviram de Jesus
e que os apóstolos ouviram de Jesus e replicaram. É isso. Então não confunda. Não, eu tenho que ter a tradição batista. Você tem que ter a tradição batista, se ela for bíblica. E não porque é batista, sim porque é bíblica. Eu amo a tradição batista. Eu sou um batista, nós somos um batista. Mas não é sobre isso que 2 Tessalonicenses 2, verso 15 está falando, não. Está falando sobre a palavra do Senhor. O cano ainda não estava fechado. Hoje não, nós não temos que ouvir a tradição acima da Bíblia, não. A Bíblia é que forma a tradição. Aqui, por viva voz, nós não temos que ouvir a voz de ninguém que não seja baseado na Bíblia. Não temos. Nós não temos que ler livros de alguém que não seja baseado na Bíblia. Eu tenho 2 livros. Nesse ano, se Deus quiser, já vou publicar o meu 3º. Mas o meu livro, que eu creio que abençoa pessoas, ele não está perto de nada da Bíblia. Bem longe. Ele é um livro escrito por um humano falho. Aqui é infalível. Aqui não tem erro. No meu livro você pode encontrar, pode me questionar. Por mais que eu entendo que eu dei o meu melhor ali para produzir um conteúdo bom para abençoar a vida da igreja, ali não é infalível. Os meus livros não são e nunca serão infalíveis, mas aqui é. Então hoje não existe mais viva a voz. Então o que o fulano sapateou e falou que é profeta, eu vou ouvir. Nada, não. Está na Bíblia? Não está. Não está na Bíblia? Então descarta. Não, o pastor fulano escreveu isso. É compatível à Bíblia? Legal, vai me edificar. Não tem nada a ver com a Bíblia, rasga, joga fora. Então é isso, porque a gente pega um versículo isolado, sem analisar o seu contexto, e fazer uma interpretação correta e fiel, e a gente cria doutrinas erradas. Que é da tradição, não, a gente tem que se apegar à tradição. Não é isso que está falando da palavra do Senhor. Não, se alguém falou, ou se alguém escreveu, isso é a nossa base. Não, é a palavra. Tudo aqui, seja a tradição, seja a voz, seja a carta, Paulo está falando da palavra. Então esse é o convite para os Tessalonicenses, mas para mim e para você hoje. Eu e você temos que nos apegar à palavra, à verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mediante esse contraste que o apóstolo Paulo faz sobre a mentira do anticristo, de Satanás, e a verdade de Deus e da palavra do Senhor, eu e você temos que entender que o diabo é o pai da mentira. A principal arma do diabo, meus irmãos, é enganar. Por isso, entenda algo, no nome de Jesus, crente, a maior obra do diabo não é fora da igreja, não é na Rede Globo, não é na Sapucaí, não é no TikTok. Por mais que ele esteja lá de alguma forma, claro que ele está. Mas a maior arma do diabo, meus irmãos, é dentro da igreja. É enganando eu e você. É enganando e colocando pessoas falsas, chamadas de falsos profetas biblicamente, para pegar esse microfone e falar o que você quer ouvir. E falar algo que não muda nada na sua vida, mas deixa o seu ego inflado. Então entenda isso, Satanás trabalha na sutileza, meus irmãos. Não fique preocupado com o satanismo, não. Então pode falar que o Satanás nem no satanismo está, não, meus irmãos. Ele está na sutileza. De alguma forma, Satanás está por trás de todos os ídolos falsos, de todas as falsas religiões. Claro que ele está, porque ali é um meio dele enganar. Mas raciocine comigo, qual que é o meio dele enganar mais pessoas? É ele estando junto com a verdade. Porque você que tem um mínimo de noção, sabe que o movimento X e Y, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é de Satanás. Então você não vai cair nisso, você sabe. Mas aí que está. Quando um bonitão pega esse microfone aqui e fala coisas que não são bíblicas, ou distorce a palavra de Deus, como o próprio Satanás fez em Mateus capítulo 4, usando o Salmo 91 de maneira errônea, aí nós aplaudimos. Aí nós ficamos em êxtase. A pessoa acabou de falar uma heresia e eu e você aplaudimos a heresia dela. A pessoa acabou de falar algo contra a palavra do Senhor e eu e você, yes. Meus irmãos, entenda algo. A maior obra de Satanás é dentro da igreja. É influenciando pregadores com o microfone na mão. É infiltrando, meus irmãos. Não lá fora. Lá fora tem. Pastor, está falando que aqueles movimentos é de Deus. Não estou falando que é de Deus.
Aquilo lá é de Satanás, mas não é a principal carta na manga dele, não é o principal trunfo. O principal trunfo é aqui dentro da igreja. Por isso que aqui tem que ter o evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que pregar a poderosa palavra do Senhor. E o segundo ponto, meus irmãos, é isso. O nosso alicerce é a palavra. Não devemos sair, meus irmãos, da palavra por algum ganho ou benefício. Não faça isso. Ah não, eu vou sair da palavra porque a palavra fala para eu mentir. Mas se a palavra fala para eu não mentir. Mas se eu viver esse versículo, pastor, eu vou deixar de ganhar alguns mil na minha conta. Meus irmãos, deixe de ganhar, mas permaneça firme na palavra do Senhor. Então eu e você temos que entender isso. Não negocie a palavra do Senhor. Tem pessoas com o microfone na mão que adulteram a mensagem só para ganhar, como eu acabei de falar, aplausos, só para ganhar like hoje, que nós somos a geração do like, só para ganhar visualizações. Adultera a palavra do Senhor por causa de ambientes. Ele se corrompe. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, mas que eu e vocês, assim como os Tessalonicenses, eu e você possamos nos apegar à verdade da palavra do Senhor e não largar ela. Algo que eu sempre falo para você, e guarde no seu coração: não vá para o caminho mais fácil, vá para o caminho mais bíblico. Faça o que está aqui. Ah não, eu vou aqui porque é mais fácil. E aí a gente vai setorizando e escolhendo o que é da palavra do Senhor, a gente vai aplicar na nossa vida. Não, meus irmãos, não faça isso no nome de Jesus. Faça integralmente o que está na palavra do Senhor. Cumpra a palavra do Senhor no nome de Jesus. Porque o diabo, ele próprio vai te oferecer. Ele próprio vai te oferecer: não, Jean, vem para o caminho mais largo. Lembra de Mateus 7, verso 13 e 14? Não, Jean, entra pela porta mais larga. Mas esse caminho largo, essa porta, vai te levar para a perdição. Cuidado, cuidado, que eu e você não possamos nunca abandonar a palavra por causa de um ganho ou de um benefício. Eles estavam sendo perseguidos, meus irmãos, por causa da palavra. Mas o convite da fé cristã é não abandonar. Então você pode, meus irmãos, estar passando por necessidade. Você pode estar sendo perseguido no seu trabalho, mas não abandone a palavra de Deus. E mediante todo esse cenário, que o apóstolo Paulo ele contrasta sobre as mentiras do anticristo e as verdades de Deus, o amor de Deus na eleição, na santificação, a pregação do evangelho para as pessoas ser salvas. Agora, o apóstolo Paulo vai trabalhar uma mensagem aqui de consolo. O apóstolo Paulo ele vai relembrar os irmãos o amor de Deus para consolá-los mediante as perseguições. O verso 16 diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Pai nosso, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Meus irmãos, o amor de Deus, que é o tema dessa mensagem. O amor de Deus, meus irmãos, é um amor grandioso e é um amor eterno. A palavra diz que Ele nos amou e nos deu eterna consolação. Ele não nos amou somente no momento. Muitas pessoas fazem isso, né? Te ama hoje, mas amanhã já não te ama mais. Te ama ontem, mas daqui a um ano esqueceu de você. Deus não é assim, meus irmãos. Deus não é como nós. Ele não nos amou somente com um momento, mas Ele nos amou eternamente. O Senhor ontem nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Romanos 5, 8. Hoje Ele nos amou, nos salvando no presente momento, mas também nos santificando. E amanhã, meus irmãos, Ele nos amará, preparando uma eternidade para nós. Esse é o amor de Deus. Essa é a raiz de toda a consolação e esperança. Era isso que os Tessalonicenses precisavam, meus irmãos, para suportar as perseguições, as mortes, as prisões, cada coisa que ele estava passando por dificuldades. E é isso que você precisa. Você está passando por dia difícil, dias maus, se apegue ao amor de Deus, meu irmão e minha irmã. Lembre do amor de Deus. Olhe para os montes, de onde virá o seu socorro.
O Senhor é contigo. Ele está com você até a consumação do século. Ele habita dentro de você mediante o Espírito Santo da verdade. Entenda isso, se deleite nisso. O amor de Deus, meus irmãos, é a motivação. O amor de Deus é a nossa consolação, é a nossa esperança. E o verso 17, último, ele diz assim: deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Meus irmãos, nós devemos falar do amor de Deus para animar os irmãos, como eu espero estar fazendo mediante esse sermão aqui, falando desse rico, lindo amor, incompreensível amor na nossa cabeça limitada, para te consolar mediante a sua tribulação, para você não abandonar o único caminho, a única verdade, a única vida. Não existe outro caminho, meus irmãos. Os outros atalhos vai te levar para um penhasco, vai te levar para a perdição, mas esse caminho, verdade, vai te levar para a vida. Eu espero do fundo do meu coração, de alguma forma, estar te consolando. E você que precisa e tem alguém no seu círculo que você precisa consolar, pregue o amor de Deus, o amor bíblico, não grego, não Deus como um ursinho de pelúcia. Não é esse Deus aí não, Deus da Bíblia. Deus justo, mas amoroso. Deus que ele é 100% irado, mas 100% amor. Ele é amor. Então mostre o amor de Deus para as pessoas. E o primeiro ponto é isso. O amor de Deus, meus irmãos, ele nos fortalece. No dia mal, se deleite no amor de Deus. No dia bom, se deleite no amor de Deus. Quando alguém estiver passando por alguma situação, pregue o amor de Deus. Demonstre o amor de Deus para essas pessoas. E outra coisa, meus irmãos, e última aqui, importantíssima, que eu e você temos que entender. O amor de Deus, ele deve nos motivar a fazer o certo. A palavra diz, mais uma vez, lá no final, e os fortaleça para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavra. Meu amigo, se você fala que ama a Deus, você tem que agir como alguém que ama a Deus. Então, a nossa fala tem que ser de alguém que entendeu o amor de Deus e ama a Deus e consequentemente ama o próximo. As nossas atitudes têm que ser de alguém que conhece o amor de Deus, que tem o amor de Deus no seu coração e que ama o próximo. Nós não podemos ser hipócritas, meus irmãos. Falar que amamos a Deus no louvor e odiar o nosso irmão. A palavra do Senhor é enfática de falar isso para mim mesmo. Aquele que ama a Deus que não vê e fala e não ama o seu irmão que vê é mentiroso. Então você está enganando a você mesmo. Então que eu e você possamos viver na prática a nossa fé. E meus irmãos, seja em palavras ou em ação, que possamos ser igual ao nosso Pai que está no céu, que possamos ter o mesmo DNA do Pai, para quando alguém vê a nossa conduta, não para a nossa glória, e sim para a glória de Deus, olhar assim e falar: nossa, é igualzinho ao Pai. Nossa, olha o jeito de falar, é igual o Pai. Olha, a reação dele é igual ao Pai. É esse coração que a palavra do Senhor nos convida, meus irmãos. Fazer sempre o bem, em atos, em palavras. Talvez nós falamos muito, mas agimos pouco. Talvez nós fazemos algo, mas não sabemos nos comunicar. O convite da fé cristã é faça o bem para todos, até para quem te faz mal. O convite da fé cristã é pagar mal com mal? Não. É pagar mal com o bem. Nós sempre temos que fazer o bem. Você não tem desculpa para não fazer o bem. Para Deus não. Você vai poder falar, mas Ele não vai aceitar. O convite da nossa fé é faça o bem, não importa quem. Não importa a situação, não importa se merece, faça a sua parte, porque a maldade do outro revela quem é o outro, mas o que nós fazemos revela o que nós somos. Então quando você faz uma maldade, você está revelando que você é um maldoso e uma maldosa. E um maldoso e uma maldosa não é compatível a quem que nasceu de novo, a quem que é um filho legítimo de Deus. Que eu e você possamos fazer o certo em ações e em palavras.
E eu tenho aqui 5 breves aplicações para a gente finalizar esse momento. A primeira, o amor de Deus por nós é eterno. Não foi hoje, vim na igreja, levantei a mão. Hoje o amor de Deus está sobre a minha vida. Não, ele sempre esteve. Antes de você nascer. Meus irmãos, você quer mais motivação do que isso? Se deleite nesse amor. Segunda, o amor de Deus deve nos levar à santidade. Bonitão, você que fala que ama a Deus, mas vive a vida de qualquer maneira, você não ama a Deus. Você é um mentiroso. Mas se eu e você amamos a Deus, nós vamos nos santificar, meus irmãos. Nós vamos chorar pelos nossos pecados. Nós vamos nos arrepender. Nós vamos fugir da aparência do mal. Nós vamos correr do que for preciso. Mas nós não vamos ferir o coração do Senhor. Nós não vamos viver uma vida igual a alguém que não crê em Deus. Porque nós amamos a Deus. Então o amor de Deus tem que nos levar para esse lugar. Terceira aplicação, o amor de Deus deve nos levar a amar a verdade, que é a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tem como ser cristão e não amar a santa palavra de Deus. Você tem que amar e se deleitar nela. Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, na última perícope, no último trecho, do verso 24 ao 29, vai falar dos alicerces. E Jesus vai trazer uma ilustração de onde nós estamos alicerçados. Um estava na areia, outro estava na rocha. A tempestade vai vir para os dois, para quem está na areia e quem está na rocha. Mas quem está na areia vai cair. Quem está na rocha vai ficar permanecido. A rocha, em primeira instância, sempre, repito, é Jesus, é a verdade. Mas a verdade, biblicamente, também é a palavra do Senhor. Então se apegue a ela, ame a ela, guarde os mandamentos, porque você vai estar demonstrando que você ama o Senhor Jesus. Quarta aplicação, o amor de Deus deve nos levar à prática da nossa fé. Como a gente já falou em vários lugares, em vários momentos. Ser santo, amar a palavra do Senhor. Se amamos a Deus, vamos praticar a nossa fé. E quinta e última aplicação, meus irmãos, que possamos consolar uns aos outros, ensinando o amor de Deus. Que essa mensagem, por mais que seja dura, porque a palavra do Senhor é dura, meus irmãos. Para mim, na minha humilde opinião, não tem como expor, seja aqui num programa, seja num culto, ou seja no nosso devocional, e não apanhar da palavra de Deus. Para mim isso é impossível, porque eu e você precisamos. Nós somos fáceis, meus irmãos, guiados para caminhos errados. Por isso nós precisamos do cajado do nosso Deus nos trazendo para perto. Então mesmo, talvez de uma palavra firme ao nosso coração, de nos levar para a realidade, mas que seja uma palavra de conforto e de consolo. De uma dura verdade, mas que vai nos deixar firme. Assim como você, quando vai no médico e toma uma injeção que dói, que até pode ter algumas coisas que gera em você. Antídoto não, esqueci. Mas enfim, pode gerar, você tomou algo para melhorar sua cabeça e deu ruim no seu rins, você tem que tomar mais água. Show de bola. Mas você não vai deixar de tomar, porque você quer melhorar a sua dor de cabeça. Então, meus irmãos, por mais que dura que seja a palavra do Senhor, ela é o que você precisa. E aqui, mediante essa dura mensagem, está o verdadeiro consolo. Na exposição do amor de Deus. Então que você possa ter sido consolado mediante essa mensagem. Mas não pare em você. Você não é o final de nada. Você é um meio que mediante você recebendo agora, você possa transmitir para as outras pessoas esse amor de Deus. Está atribulado? Volte para a palavra. Alguém está atribulado? Abra e leia a palavra. Que possamos nos deleitar e agradecer o grande amor de Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. E oramos para que possamos ter uma real compreensão do seu amor. Tanto da largura, tanto da profundidade, da dimensão, Senhor. Esse amor infinito. E que possamos entender tudo que nós falamos aqui nessa oportunidade. A eleição linda do Senhor, a santificação que vem do Senhor. Que possamos pregar o Evangelho para as pessoas serem salvas, que possamos permanecer firmes na verdade e não na mentira, que possamos ser consolados e ter esperança mediante o amor eterno de Deus. Senhor, que os meus irmãos possam ter entendido essa mensagem,
Que essa palavra possa frutificar e gerar vidas no coração dos meus irmãos. Muito obrigado por mais esse momento de pregação do Evangelho, de exposição da sua santa e poderosa palavra. No nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.